Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. E neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e conhecimento na técnica de pontilhismo. E eu trago aqui dicas especiais para você que quer começar nessa técnica. E eu vou usar aqui materiais acessíveis, materiais que você tem aí na sua casa. E vou começar aqui por um disco de MDF. Esse disco em especial ele é retirado de uma bobina de fio, como essa daqui. E se você quiser ver como eu faço para retirar e para tampar esses buracos que há aqui a mais, é só você buscar por outros vídeos aqui do canal. E depois nós vamos usar cabo de pincel, palito de churrasco e vou usar apenas 2 cores de tinta e mostrar para você que dá para fazer coisas fantásticas com aquilo que a gente tem em casa. E desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de outras novidades. Aqui tenho várias amostras para vocês se inspirarem. Eu tenho aqui trabalhos feitos com azul, uma mistura de azul mais claro e azul mais escuro, como vocês vão ver aí como eu faço para clarear. E esse disco nós vamos fazer inspirado nesse menor aqui, utilizando dessa cor exatamente, que é o verde seco. Você pode trabalhar com cores quentes, como eu fiz aqui, partindo do amarelo, passando pelo laranja e concluindo com cereja. E esse outro disco aqui tem algumas gotas de dourado, também pode ser usado. Vocês podem combinar depois cores quentes, cores frias, dá para variar bastante. E os utensílios que nós vamos utilizar são cabos de pincel. Então já tem aqui alguns cabos de pincel que eu venho usando já nos meus trabalhos. Esse aqui, por exemplo, dá para fazer gotas bem grande, super interessante. Nós vamos utilizar aqui também um conta-gotas, com essa parte da borracha, e um compasso também é essencial, mas você pode fazer o círculo usando uma tampa, qualquer coisa redonda. Aqui estão pintas bolinhas, são 2. Esse vai do número 1 até o número 4 e o segundo do número 5 até o número 8. E a cor que nós vamos utilizar é o verde seco e vamos clarear o verde seco usando creme. Aqui eu tenho um disco de MDF que já está pintado com tinta acrílica fosca, preta. Muito importante que seja fosca. E aí nós vamos fazer aqui a circunferência. Coloco o compasso bem no centro. Eu não vou riscar com grafite, eu já te explico o porquê. Então eu coloquei aí um palito de churrasco bem fixo com a fita. Veja que ele risca a tinta. Então, toda a tinta fosca ela tem essa característica e a gente pode usar isso a nosso favor. Centraliza o compasso bem no centro, certifique-se que está no centro e faça vários círculos. Quanto mais círculos você fizer, é melhor, que você vai seguir depois como guia. Às vezes você vai colocar em cima do risco, outras vezes do lado, para fora ou para dentro. Então é muito importante ter vários riscos, como vocês viram aí. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu preparo o cabo do pincel. Eu serrei ao meio. Como ele tem um formato cônico, automaticamente você tem um lado mais grosso e outro lado mais fino. Depois é só lixar para tirar a rebarba, deixar bem redondinho. E é importante também tirar essas quininhas. Então passa dessa forma que eu estou fazendo aí, tirando as quinas, deixar ele mais aboleado. Como se fosse o pinta-bolinhas. E depois para impermeabilizar, tirar a porosidade da madeira, dá um pinguinho de cola instantânea da Pegamil. E a cor que nós vamos utilizar é o verde seco. E aí vai uma outra dica especial para você. Eu adicionei um pouquinho de poliflor, retardando a secagem da tinta, evitando que forme aquela película indesejada, né, quando a gente está trabalhando com a tinta assim aberta. E aqui eu tenho os 2 utensílios que eu acabei de fazer. E eu vou começar aqui com o menor. Coloca na tinta. A cera líquida também não deixa ficar com um biquinho de suspiro, a tinta vai ficar mais fluida. E fica ótimo, é só sair pingando, seguindo os riscos, é claro. Procure sempre manter o padrão. A pressão que você faz determina também se ela pode ficar um pouquinho maior ou menor. E aí você vai seguindo o risco ali. Veja que é um trabalho lento, né? Porque às vezes a gente acelera o vídeo aqui no YouTube e as pessoas acham que é assim muito rápido. Mas na verdade não. Então é um trabalho de paciência. Tem que estar focado naquilo que está fazendo, mas eu te garanto que é muito gostoso de fazer essa técnica. Aí eu vou seguir do risco, eu vou sempre pingando para fora do risco, que eu acho mais interessante. Quando a gente coloca em cima do risco, aí você vai cobrindo ele, fica mais difícil de você manter um padrão, uma circunferência mais uniforme. Então sempre por fora ou por dentro do risco. Como eu fiz vários riscos, né, aí fica fácil. Tenha sempre um guardanapo em mãos e de vez em quando é bom limpar, porque a tinta ela começa a secar também no cabo do pincel. E aí a bolinha vai ficar deformada ou pode ficar maior do que o padrão que a gente está fazendo.
você vai virando o disco e trabalhando tranquilo. Sempre começa no centro e vai do centro para fora, para que você não toque onde está molhado ainda. É bom também você fazer um pouquinho nessa ponta aqui e depois ir lá do outro lado, fazer daquele lado, para que você consiga manter o padrão. Vai girando o disco, mergulhando na tinta e fazendo as gotas. E agora eu vou clarear a tinta, o verde seco. Vou adicionar aqui um pouquinho de tinta acrílica creme. Para sair daquele padrão, normalmente clareamos com branco. Então, clareando com creme ou com palha, você sai do comum, do que todo mundo faz. Então você consegue criar as suas próprias cores. E no final resulta num trabalho diferenciado. E agora eu vou usar a outra parte do cabo do pincel. Se eu fosse pingar na parte interna desse círculo, certamente eu utilizaria um instrumento que faça gotas menores. Mas como eu vou trabalhar por fora, então eu vou usar o maior. É só mergulhar na tinta e seguir pingando. Aí é muito importante você manter o padrão de distância entre uma bolinha e a outra. E não se esqueça também de seguir o risco que está ali na peça, o risco externo. O risco feito com o compasso. Olha como a cor já ficou mais clara. E usando essa técnica de ir clareando a tinta, a gente consegue no final um lindo degradê na técnica de pontilhismo. Vou clarear novamente, adicionando mais creme. E agora eu vou usar o conta-gotas. Sabe como eu uso o conta-gotas? Você vai ver agora. Misture bem até homogeneizar a cor. E aí vou usar a parte de borracha do conta-gotas. Ele é muito legal e funciona perfeitamente. Além de ficar redondinha as gotas, eu consigo também variar o tamanho. Então conforme eu pressiono, ela pode ficar maior ou menor. Não se esqueça de manter o padrão da distância entre as gotas e sempre seguindo também o risco feito com compasso. Lembrando que o risco feito com compasso eu utilizei um palito em vez de riscar com grafite. Sabe o que é legal disso? Eu não preciso apagar depois com a borracha, basta aplicar um verniz e aquele risco some. É só limpar o conta-gotas e vamos clarear novamente, adicionando mais creme. E vou colocar um pouquinho mais de cera líquida. Mistura bem até homogeneizar. E agora eu vou trabalhar aí com um palitinho de churrasco. Então eu mergulho o palitinho na tinta e faço 2 gotinhas. Assim a primeira gota fica maior e a segunda menor. E aí pode usar também o pinta-bolinhas. Ele é de plástico, é fácil fazer a limpeza depois. E o pinta-bolinhas ele tem... E aí pessoal, está pronta a técnica de pontilhismo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu transmiti para vocês. E só falta ali a finalização com verniz. E antes da finalização com verniz, faça a aplicação da goma laca incolor. E isso eu sempre recomendo nos meus vídeos. Muitíssimo obrigado e até o próximo.